Você já se sentiu preso, mesmo quando todos ao seu redor pareciam livres? Já acordou com a sensação de que a vida perdeu o brilho, que sua força está acabando e que ninguém entenderia a dor que carrega? Se isso te toca de alguma forma, este vídeo é para você. Aqui, vamos falar sobre o vício, mas também sobre libertação, esperança e recomeço. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe para te lembrar que ainda existe vida, existe cura e existe um propósito para sua dor. Você não está sozinho, nunca esteve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a promessa de Jesus, e ela é para você, hoje, agora. Se essa mensagem já falou com você nos primeiros segundos, curte esse vídeo, deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreve no canal para caminhar com a gente nessa jornada de fé e transformação. Aqui, cada vídeo é feito com oração, lágrimas e verdade, porque acreditamos que Deus ainda transforma histórias e a próxima pode ser a sua. Vamos juntos? O vídeo começa agora e eu te convido a abrir o coração, porque o Espírito Santo tem algo especial para falar com você hoje. O vício não é apenas uma escolha errada, é uma prisão invisível que começa silenciosa, mas se fortalece a cada dia. Muitos olham o viciado com julgamento, mas esquecem que há uma batalha dentro dele que poucos compreendem. Como diz a palavra em Romanos 7,15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo reconhece o conflito interno, a luta entre o querer fazer o bem e a incapacidade de executá-lo. Essa é a realidade de milhões que enfrentam vícios diariamente. Eles não são fracos de caráter, são almas em conflito, tentando gritar por socorro em silêncio. A dependência, muitas vezes, começa como alívio, mas se torna corrente. O prazer momentâneo vira tortura contínua, e quanto mais se tenta escapar, mais o buraco parece se aprofundar. Mas até na cova mais escura, Deus vê, escuta e alcança. A ciência nos ajuda a entender a gravidade do vício. Nosso cérebro tem um sistema de recompensa, uma rede criada por Deus para nos motivar ao bem e à sobrevivência. Mas esse sistema pode ser sequestrado, distorcido e usado pelo inimigo para nos enganar. O vício ativa esse sistema com força exagerada, lançando dopamina como se fosse vida. Mas não é vida, é ilusão. É escravidão em forma de alívio. Como diz João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Satanás usa o vício para roubar propósito, matar esperança e destruir identidades. Mas o versículo termina com promessa: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância só chega quando reconhecemos a armadilha e voltamos os olhos para o céu, pois todo mecanismo pode ser curado quando o Criador é convidado a intervir. Muitos pensam que vício é apenas droga, álcool ou cigarro, mas há vícios escondidos, mais sutis, porém tão perigosos quanto jogos de azar, pornografia, compras compulsivas, redes sociais, tudo que domina a mente e o coração, tudo que toma o lugar de Deus no centro da alma se torna um ídolo. E a Bíblia é clara em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. O vício cria deuses falsos que prometem consolo, mas entregam destruição. E por isso é tão importante abrir os olhos espirituais. Não basta dizer, não uso drogas. Se o coração está amarrado em outras prisões, Deus deseja libertação completa, corpo, alma e mente. E essa libertação começa com a verdade, porque só a verdade liberta. O impacto do vício vai além do indivíduo. Ele destrói famílias, quebra lares, afasta filhos de pais e pais de filhos. Quantos casamentos desfeitos, quantos sonhos abandonados, quantas promessas esquecidas por causa de uma dependência.
Salmos 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele vê a dor da esposa que ora pelo marido, o choro do pai que perdeu o filho para o álcool. Deus não está distante, ele caminha no vale com os que sofrem, mas também estende a mão para erguer, restaurar e reconstruir. Mesmo quando o mundo vira as costas, o céu continua de braços abertos. A primeira luz no túnel escuro do vício é o reconhecimento. Admitir que algo está errado não é fraqueza, é o começo da cura, assim como o filho pródigo em Lucas 15, que caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É nesse momento de clareza que a alma se levanta do pó e vislumbra uma saída. A dor, que antes parecia sem sentido, passa a ser um impulso para a transformação. Deus trabalha nos vales. Ele reconstrói o que foi quebrado, mas tudo começa com um passo: reconhecer a necessidade de mudança. Sem esse passo, a libertação não pode ser vivida, pois a graça está disponível, mas a rendição é a chave que abre a porta, e quem se entrega encontra descanso para a alma cansada. Buscar ajuda não é vergonha, é sabedoria. Provérbios 11:14 diz: na multidão de conselheiros há segurança, terapia, grupos de apoio, mentores espirituais. Tudo isso é ferramenta de Deus para restaurar. Não fomos criados para viver isolados. A cura vem no encontro, no abraço, na escuta. A igreja, quando caminha em amor, é um hospital para almas feridas. Cada pessoa que estende a mão, cada ombro amigo, é instrumento da graça. Jesus não curava à distância por orgulho. Ele tocava os leprosos, com amor e verdade. Da mesma forma, a comunidade de fé deve ser esse lugar onde o viciado encontra acolhimento e direção, sem julgamento, mas com verdade e esperança, porque onde há amor, há libertação. Recuperar-se não é apagar o passado, é reescrever o futuro com consciência, é desenvolver estratégias, reconhecer gatilhos e criar novos caminhos. A palavra de Deus renova a mente, como diz Romanos 12:2. Através dela, aprendemos a discernir o bem do mal e nos fortalecer contra as tentações. Mecanismos de enfrentamento saudáveis não apenas afastam o vício, mas constroem uma nova identidade. É preciso aprender a lidar com a dor de forma construtiva, não destrutiva. A oração se torna refúgio, o louvor, uma arma poderosa contra a recaída. A cada dia, um passo, a cada tropeço, uma chance de recomeçar. Não se trata de perfeição, mas de perseverança. E Deus honra aquele que, mesmo ferido, escolhe continuar. A recuperação precisa de fé. Fé para acreditar que é possível, mesmo quando tudo parece perdido. Fé para crer que Deus ainda tem planos, ainda que o vício tenha deixado ruínas. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela sustenta quando as emoções falham, quando os olhos não veem saída. A fé nos conecta com o céu, onde não há limites para o que pode ser restaurado. É a fé que nos faz caminhar sobre as águas, mesmo em meio à tempestade. E quem crê, mesmo que esteja quebrado, é curado, pois Deus não despreza um coração contrito. E quem nele espera, jamais será confundido. Histórias de superação mostram que há esperança. Homens e mulheres que estavam à beira da morte, hoje são testemunhos vivos da graça. Pessoas que perderam tudo, mas foram encontradas por Deus em meio às cinzas, como Jó, que mesmo depois de perder tudo, viu sua vida restaurada em dobro. Esses testemunhos são luzes no caminho de quem ainda está lutando. Mostram que não importa quão fundo se tenha caído, sempre há uma mão estendida. Essa mão é a de Jesus, que desce até o mais profundo abismo para resgatar. E quando ele resgata, ele transforma. O vício pode ser parte da história, mas não é o fim dela. O fim é escrito com esperança, coragem e fé. O poder transformador da fé é real. Homens que viviam nas ruas,
entregues à dependência, hoje pregam o Evangelho com autoridade. Mulheres que choravam noites inteiras em desespero, hoje louvam com gratidão. São provas vivas de que Deus não apenas cura, Ele transforma por completo. Como Paulo, que de perseguidor se tornou apóstolo, a fé muda histórias, redefine trajetórias e restaura o que o mundo dizia estar perdido. É a fé que diz: você não é seu erro, você é filho. É a fé que rasga rótulos e planta identidade. E quem crê, ainda que tropece, levanta com mais força, porque Deus não vê como o homem vê, Ele olha para o coração. Quando a fé é o fundamento, até a recaída se transforma em aprendizado. Não existe derrota para quem confia em Deus, só processo. O justo pode cair 7 vezes, mas se levanta, como está em Provérbios 24:16. Não é a perfeição que nos torna fortes, mas a persistência. E essa persistência é alimentada pela fé. Ela nos leva a confiar que há um propósito maior, mesmo quando o caminho é difícil. Nos encoraja a seguir, mesmo quando o passado grita. A fé nos lembra que Deus não se esquece de nós, mesmo quando nós nos esquecemos dele. E nessa lembrança, a cura, a graça, a transformação. Pois onde há fé, a vitória que o mundo não pode tirar. Há uma verdade que precisa ser dita com fé e firmeza. Superar o vício é possível. Pode parecer impossível quando o peso da culpa aperta e as recaídas machucam. Mas Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos vivos. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você decidiu levantar. Em Cristo, sempre existe uma nova chance. Lamentações 3:22-23 declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, enquanto houver fôlego, haverá oportunidade de recomeçar. E não importa o tamanho do buraco, a mão de Deus sempre alcança mais fundo. O vício pode até tentar definir uma pessoa, mas Deus tem a palavra final. E a última palavra dele é vida, perdão e restauração. Redefinir-se é um passo de fé. É acreditar que você é mais do que seus erros, que sua identidade está em Cristo e não no passado que te assombra. 2 Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse nova criatura não é simbólico, é real, é transformação completa. Não se trata apenas de parar com o vício, mas de ser renovado por dentro. É abandonar a vergonha e abraçar a graça. É deixar o rótulo de viciado e aceitar o título de filho amado. Quando Deus olha para você, Ele não vê o erro, Ele vê o propósito. E esse propósito não foi cancelado pelo pecado, foi ativado pela graça. Deus usa até as feridas como parte do plano para glorificá-lo. As vitórias precisam ser celebradas, mesmo que pareçam pequenas. Cada noite de paz, cada dia sem recaída, cada oração feita com sinceridade, são troféus do céu. São provas de que Deus está operando. É fácil olhar para frente e se frustrar com o quanto ainda falta, mas é necessário olhar para trás e glorificar pelo quanto já avançou. A jornada não exige perfeição, exige constância, e a cada passo, Deus está presente, sustentando com amor e graça. O Salmo 42 declara: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Esse é o Deus que te levanta, que firma os teus passos. E quando Ele firma, ninguém pode derrubar. A mensagem de esperança não é apenas para quem já venceu, mas principalmente para quem ainda está lutando. Você não está sozinho, não está condenado, não está esquecido. Jesus veio para os doentes, para os perdidos, para os quebrados. E Ele não se assusta com a sua dor. Ele entra nela com você. Isaías 61 fala dele como aquele que troca cinzas por coroa, pranto por óleo de alegria. Essa é a promessa para quem decide confiar e caminhar com fé. O amanhã pode ser diferente do ontem, e a graça de hoje é suficiente. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, porque o convite à esperança é para agora, é para você,
O futuro é brilhante não porque será perfeito, mas porque será vivido com propósito. Quem já venceu a escuridão valoriza a luz com mais intensidade, e você, que luta diariamente, está sendo moldado. Cada dor está ensinando, cada queda está fortalecendo. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, até o passado difícil, até os dias sombrios, Deus está construindo algo eterno em você, algo que o mundo não pode tirar. Você será resposta de oração na vida de alguém, será voz profética para quem ainda grita por socorro. Porque quem conhece a dor, também conhece o poder da cura. É hora de acreditar que há um novo capítulo te esperando. A história não termina na queda, ela recomeça no arrependimento. E arrependimento não é condenação, é redenção. O sangue de Jesus é suficiente para lavar, restaurar e dar nova vida. A cruz não foi em vão. Foi por você. Foi por essa luta. Ele já venceu para que você também possa vencer. E com ele ao seu lado, nada é impossível. Não importa quão longa seja a estrada, a luz está à frente. Caminhe, ainda que devagar, ainda que com medo, pois quem caminha com Deus nunca está sozinho.